Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ficar de pé e abrir em Mateus. Mateus 6, nós vamos ler apenas o verso 12. Mais uma vez, que bom que você está aqui na casa de Deus essa noite. Esse é um lugar de restauração e renovação do Senhor para nós. Eu estou muito feliz pela vitória da irmã Suelen. Quando Deus restaura a nossa alegria, é isso aí. A gente tem que mostrar. Porque só a gente que passa as tristezas é que sabe. Quando Deus nos cura, como que é. Louvado seja. Mateus 6, apenas o verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Eu quero que você ore comigo e peça que o Senhor nos ajude nesse momento. Pai, fala conosco. Deus da palavra, Deus que alimenta a igreja com a palavra, Deus que cura a igreja com a palavra, Deus que nos sustenta com a tua palavra. A tua igreja está diante dela mais uma vez, não de mim, mas da tua palavra. Então abençoa o teu povo mais uma vez, mas tem misericórdia de mim que vou pregar a tua palavra. E todos nós que vamos ouvir, guarda com sangue os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Alguém diz, cura o meu coração, levanta, restaura em mim, Senhor, a graça do perdão. Essa noite eu clamo sangue sobre nós, eu declaro, vem sobre nós, Espírito de Deus, faça-se a tua obra nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei com vontade de ouvir mais vocês adorando o Senhor. Vai ter mais oportunidade. Glória a Deus. Eu gostaria de começar essa palavra dizendo que esse texto que Jesus nos ensinou a orar, essa é uma das partes mais profundas. Um dia eu estava na sala da minha casa e não me lembro agora o que trouxe esse texto na minha mente. Não sei se é um filme que eu estava vendo, alguma situação que eu estava vendo, que o Senhor trouxe esse versículo específico. E perdoa-nos como nós. Mas o que eu ouvi no meu espírito naquele dia foi muito profundo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu queria começar dizendo que esse verso diz que nós temos devedores. Todos nós temos devedores. Pessoas que falharam conosco. Que não só Deus tem devedores. Os pecadores, na verdade, são devedores ao Senhor. Nós devemos a Deus a obediência que nós não damos e Deus precisa nos perdoar, porque são dívidas absurdas. É tão absurda a dívida que Jesus fez uma ilustração que um homem devia alguns dias de trabalho para o outro e o que devia pediu para que o seu patrão lhe perdoasse e ele não quis perdoar. Mas que, na verdade, aquele homem devia milhões e milhões para uma outra pessoa. E ele pediu para ser perdoado e o homem o perdoou. Só toda vez que fala de perdão, a gente está falando de dívida. Alguém contraiu uma dívida com alguém. Não só Deus tem devedores, mas nós também. Todos nós aqui temos créditos, devemos alguma coisa a alguém. Ou alguma pessoa deve alguma coisa a nós, porque alguém falhou conosco. Alguém nos negou o bem, alguém nos negou algum direito, ou alguma obrigação, ou nos decepcionou, ou nos maltratou, ou até nos ofendeu, nos violentou, ou por aí vai. E se nós não tivéssemos muitos devedores, Deus
não nos chamaria ao perdão. Perdoar, irmãos, é arriscar dívidas das pessoas conosco. Dívidas reais, dívidas injustas, dívidas que exigem pagamento. Porque se não fossem dívidas reais, você não poderia chamar aquilo de perdão. O perdão é algo que custa muito, porque se trata de uma dívida real. Quando Deus me falava sobre como nós perdoamos, o Espírito Santo falou comigo assim, não é bem exatamente assim como nós, como vocês aí perdoam, porque, na verdade, o histórico de vocês não é muito bom em relação a perdão. O Espírito Santo falando comigo, não é? E não é bem como nós, mas é realmente mais como Deus, com o coração de Deus. Isso é, quando nós temos o coração de Deus, nós perdoamos como Deus perdoaria um ser humano, porque o homem não tem esse coração de Deus para perdoar uma dívida que não faz sentido. Quando nós perdoamos, na verdade, é o coração de Deus que perdoa em nós, através de nós. É como se Deus estivesse revelando mais uma vez. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Toda vez que vocês perdoam alguém, não é vocês que estão perdoando. É eu que estou perdoando através da manifestação do meu coração, através de vocês, porque vocês não têm coração para perdoar. Vocês não têm coração para perdoar. Então não fica muito empolgado dizendo como nós perdoamos, porque vocês não são assim tão bons para perdoar. Então Deus, e o Espírito Santo falou bem claro isso comigo, toda vez que nós perdoamos, nós proclamamos através do nosso perdão, não o nosso coração, mas o coração e a graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí eu posso fazer a pergunta, Deus tem dificuldade de perdoar? Todo mundo diz? Não. Qual a razão que Deus não tem dificuldade de perdoar? Responda comigo assim, porque Deus tem um coração gracioso. Não tem dificuldade. Toda pessoa que chegou verdadeiramente arrependida para Deus sempre foi e sempre vai ser, por toda a eternidade, vai ser perdoado. Porque Deus não tem essa dificuldade que nós temos. Algum de nós aqui já chegou para Deus alguma vez e falou, olha, eu falei mais uma vez, eu vim me arrepender. E Deus, então dessa vez eu não sei não, vou pensar. E Deus falou isso com alguém de nós aqui alguma vez? Você já percebeu que toda vez, absolutamente toda vez, que alguém chega verdadeiramente arrependido para Deus, Deus está pronto para perdoar? Tem que se pensar nisso. É por causa do coração que ele tem. Porque se alguém falhar comigo uma vez, talvez eu vou ter condições de perdoar, tá bom? Ela falha 2 vezes, eu falo, Jesus, me dá mais graça aí. Aí eu vou lá e perdoo de novo. Se ela falhar 3 vezes, eu faço 1 ano de jejum e perdoo ela. Mas se ela falhar 4 vezes, eu falo, quer saber? Come on, chega, né? Você está pensando o quê? É isso mesmo. Eu estou pensando isso mesmo, que você não é como Deus. E ela está certa. Porque meu coração tem um limite bem pequeno para perdoar. E essa questão de Deus não ter dificuldade é por causa do coração dele. E aí, isso responde à dificuldade. O homem tem dificuldade de perdoar? Tem? Sim. E a pergunta é por quê? Bem, por causa do seu coração. O homem não tem esse coração que Deus tem. Portanto, vamos admitir uma coisa essa noite. Toda vez que nós perdoamos, eu não sei você, mas pelo menos eu vou te falar. Toda vez que eu perdoei, não foi com o meu coração. Foi com a graça de Deus em mim. Eu já tive que perdoar coisas difíceis. Uma coisa que foi bem difícil de perdoar, só para falar assim rápido. Na igreja que eu estava junto com a pastora, a gente era noivo ainda. A gente não tinha casado, foi mais de 20 anos atrás. E a gente já estava naquela igreja há 5 anos. E eu pregava, eu dirigia o coral, eu tocava no louvor. Mas alguém surgiu com a ideia lá de que eu era satanista. E que eu orava de um certo jeito, e que eu escrevia o culto todo.
Aquelas igrejas onde a gente sentava no púlpito e os obreiros sentavam assim, eu sentava no púlpito, eu via o obreiro olhando assim para mim. Depois eu fui descobrir que ele ficou sabendo que satanista escrevia o culto e ele estava checando se eu estava escrevendo o culto. Sério. Tipo assim, de todas as coisas que o inimigo tentou arrumar, ele falou, o que eu vou arrumar contra ele? Eu acho que eu vou sair com essa aqui. Ele saiu com essa, no meio da igreja. E o problema não foi assim, ele saiu com isso, é que metade da igreja acreditou. Isso foi o que me magoou. O que realmente me ofendeu foi metade daquela igreja acreditar, a ponto de um dia eu sair na porta da igreja, e o irmão falou comigo, irmão, você sabe, eu sou mecânico, tenho oficina, mas olha, um cara que trabalha comigo falou, fica longe daquele cara, porque ele é satanista mesmo, eu tenho certeza absoluta. Então, assim, eu falei, uau. Aí, eu pregava naquela igreja, eu regia coral. Aí eu falei no meu coração assim, nunca mais eu subo nesse púlpito dessa igreja, esse povo. Tal. Aí Deus falou para mim assim, sua vida só vai voltar ao normal no dia que você voltar a pregar lá. Eu falei, vixe, agora eu estou frito. Porque eu não quero pregar lá nunca mais, eu não quero subir naquele altar, aquele povo lá. Misericórdia. Como é que pode? Você prega 5 anos numa igreja e você vira satanista da noite para o dia? Os crentes... Mas o Senhor, um dia, ele falou para mim assim, sabe aquela música do Márcio Nascimento, que fala do sangue de Jesus? Só no sangue de Jesus. Sabe essa música? No sangue de Jesus. Deus falou para mim assim, você vai ouvir essa música o dia inteiro. Naquela época não tinha ainda esses YouTube que você põe e ele volta. Eu ficava voltando no CD do meu carro. Mas eu ouvia aquela música o dia inteiro. No final do dia, o sangue de Jesus tinha perdoado aquela ofensa no meu coração. Eu não posso dizer que eu perdoei aquela ofensa. Eu não tinha graça para perdoar. Eu estava muito ofendido. Eu não sei você, mas toda vez que eu tive que perdoar alguém, eu não perdoei com o meu coração. Eu perdoei com o coração de Deus. Portanto, quando ele falou como nós perdoamos os nossos devedores, não é bem como nós. Quem são esses nós que perdoamos? São os que foram alcançados pela graça de Deus, ao ponto de se tornarem graciosos como Deus. Então, o perdão é uma expressão do coração de Deus através de nós. E para que haja perdão, deixa eu dizer uma coisa, o coração do homem tem que sair de cena. Para que haja perdão entre 2 seres humanos, o coração do homem tem que sair de cena. E o coração de Deus tem que entrar em algum lugar ali. As emoções do homem relacionadas com a ofensa, os sentimentos do homem, a sua perspectiva emocional da situação ou da pessoa, tem que sair. Então eu quero falar de 3 coisas, 3 palavras com vocês essa noite, para ajudar vocês a entenderem esse versículo, a revelação que o Senhor falou comigo. Eu quero falar sobre lógica, depois eu quero falar sobre graça, depois eu quero falar sobre misericórdia. Lógica. Primeira coisa, não há lógica em se perdoar um pecado. Não faz sentido. Pecado não existe para ser perdoado. Pecado existe para ser cobrado, para ser julgado, para ser punido. A justiça exige isso. A lógica existe a condenação e a destruição. Aliás, a lógica pede a morte do pecador. Right? E não é eu que falo isso, é a própria palavra de Deus. O salário do pecado é uma casinha lá no céu, nas ruas de ouro. É? O salário do pecado é o quê? Porque não há lógica em se perdoar um pecado. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando essa noite? Que se você for... Porque é o seguinte, você pode decidir não entrar pelo caminho do perdão. Perdão não é comigo. Quer saber, brother? Perdão não é comigo. Eu não quero saber, tá? Então não fala comigo, tá bom? Não fala comigo porque é o seguinte, se você não quiser entrar pelo caminho do perdão, isso é, você vai ficar na lógica, porque não faz sentido, tá? Agora, se você quiser entrar pelo caminho do perdão, você vai ter que abrir mão da lógica.
Porque não faz sentido. A sua cabeça não vai fazer a conta nunca vai dar, nunca vai haver justiça, nunca vai haver merecimento na pessoa, porque o pecado ele exige a morte do pecador. Romanos 6, 23, o salário do pecado não é um abraço, o salário do pecado não é um sorriso, o salário do pecado é a morte, e isso está certo, isso está correto. Não há espaço para o perdão na lógica. Se você disser, não é justo perdoar isso, você está falando correto. Não é justo. Não é racional. Por isso o homem não perdoa. Porque nós somos criaturas lógicas e nós apelamos para a justiça. Nós não temos um coração gracioso, nós temos um coração lógico. Quem entendeu o que eu falei? Fala para mim. Não precisa falar para mim, só pensa aí. Quais são as contas que o seu coração faz? Misericórdia. Tu acha que aquilo merece? Tu não pode. Aquilo não merece nem tu olhar na cara. Quais são as contas que o meu coração faz e o seu coração faz? O irmão te magoou. Vou na casa dele tomar um café, abraçar ele. É isso que o teu coração faz? Nunca mais eu piso na casa daquele miserável. Nunca mais. O crente era crente, agora já virou miserável. Fala para mim se não é essa lógica dentro de nós. Não existe lógica em perdoar. Eu quero que você abra o coração essa noite para deixar o Espírito Santo mostrar que o perdão é uma graça divina, o perdão é algo de Deus, o perdão é algo extraordinário, é algo excepcional, é algo que o homem não tem condições de dar. O homem não tem condições de dar o perdão. Nós não temos um coração gracioso. O nosso coração, deixa eu te falar qual é a lógica do nosso coração. Eu começo e vocês terminam. Olho por olho. Exato. Essa é a lógica. Ela me pisou, deixa ela ver. Deixa ela ver. Ela não me conhecia, ela vai me conhecer agora. Vai mesmo, vai. Porque você está revelando o coração humano. Esse é o coração do homem. Só que o seguinte, deixa eu terminar aqui, porque, sabe quando você começa a ver um filme? Eu gosto de ver filme, só que quantas vezes eu começo e paro, assim, paro para não voltar mais, porque não presta. É do tipo assim, começa uma história, aí você está até, poxa, história e tal, aí de repente você percebe que é só mais uma vingança. É só mais uma vingança. Porque a lógica do coração humano é se vingar. Right? A Beck estava me falando de um seriado que ela estava vendo, lá da Coreia, que era bem interessante, mas o que era? Só vingança, só vingança, só vingança. Alguém diz comigo, a lógica humana é a vingança. Então é o seguinte, a gente tem que pelo menos, porque eu não estou falando da graça ainda, eu vou falar da graça agora, tá? Pelo menos, se a gente precisa admitir onde o nosso coração está, onde o nosso coração vive, tá? O nosso coração vive na lógica natural dele. Esse é o lugar que ele vive, certo? Porém, quando a graça de Deus entra, o nosso coração sai de cena, right? Porque a graça... Então, deixa eu falar da graça, porque o que a gente quer ouvir é sobre a graça, alright? Então, fala comigo, a graça de Deus. Quando a graça de Deus entra na equação, o que ela faz? A primeira coisa que a graça de Deus faz é destronar a lógica. Quando a graça de Deus entra, ela muda a definição do pecado. Sabe o que é graça? Graça é receber de Deus o que nós não merecemos. Tá? Então, tipo assim, quem aqui quer que Deus te dê o que você merece? Eu não quero. Quem aqui se alegra e se regozija na graça de Deus? O que você está querendo dizer com isso? Que você não merece nada do que você está recebendo. Absolutamente nada. Nem eu merecia estar vivo aqui, muito menos pregando para os irmãos. Não merecia estar aqui. Sabe a lógica que eu estava falando de merecer? De merecer.
Por que nós estamos todos envoltos na graça, vestidos da graça, nadando na graça hoje? Porque não era nem para estar aqui, não merecia estar aqui, dentro de uma igreja, louvando o Deus eterno, soberano, chamando os outros de irmãos. Alguém diz, eu estou rodeado pela graça. A gente podia falar muitas coisas sobre a graça de Deus, porque quando a graça entra na situação, o que acontece? Ela muda a definição de pecado. Quando a graça entra, ela muda a lógica, ela muda a justiça humana. A graça de Deus, ela supera a lógica. Deixa eu te falar, antes da graça, o pecado significa punição. Antes da graça, o pecado significa julgamento. Antes da graça, o pecado significa condenação e morte. Destruição do pecador. Depois da graça, o pecado vira perdão. Depois da graça, o pecado vira reconciliação. Depois da graça, o final das contas lá é comunhão. Fala para mim se faz sentido. A graça de Deus muda a face do pecado. A graça de Deus muda a cor do pecado. A graça de Deus muda a ferida do pecado. A graça de Deus muda o mau cheiro do pecado. A graça de Deus muda tudo. A graça de Deus é maior em nós, o coração de Deus é maior do que os nossos pecados. E Deus nos perdoa pela sua graça. Então, toda vez que a gente perdoa, a gente faz isso porque está com um coração gracioso. Toda vez que nós oramos, o Pai Nosso, e nós dizemos, perdoa como nós perdoamos, nós estamos proclamando a graça de Deus através de nós. Porque a gente só perdoa através da graça de Deus. Pecadores não podem ser perdoados. Tá? Isso é, pecadores não podem perdoar. Mas pecadores alcançados pela graça, eles perdoam. Porque já não é eles que perdoam, mas a graça de Deus através deles. Quando a graça entra na equação, ela torna possível o perdão. Tá? Antes de haver perdão, tem que haver um coração alcançado pela graça. Você viu o que eu acabei de falar? Deixa eu falar com alguns casais, porque um dos lugares que a gente tem mais problemas de ofensa é no casamento. Você está olhando para mim como se o casamento fosse milhares de flores, mas é igual o meu. Se não perdoar, não fica casado. E toda vez que perdoa, não está perdoando porque a outra pessoa merece. Está perdoando por causa da graça. Você está concedendo graça à pessoa. Fala assim, conceder graça é dar para a pessoa uma coisa que ela não merece. Quem entendeu o que é perdoar? Não tem mais nenhuma definição. A graça apaga a maldade do pecado. Ela apaga a lógica do pecado. A gente estende a graça ao nosso cônjuge porque a gente não quer deixar o nosso casamento. A gente estende a graça ao nosso filho, porque a gente não quer afastar a nossa família. A gente estende a graça aos nossos irmãos na igreja, porque a gente não quer afastar os irmãos, o relacionamento. A gente estende a graça a qualquer pecador que não merece, porque a gente quer que essa pessoa permaneça na nossa vida. Então, antes de haver perdão, tem que haver um coração alcançado pela graça. A minha terceira palavra, e eu já estou quase terminando a minha mensagem, eu falei sobre lógica, eu falei sobre a graça. Agora eu quero falar sobre a misericórdia. Enquanto que a graça é Deus nos dá o que nós não merecemos, a misericórdia é Deus não nos dá o que merecemos. E o exemplo que eu gosto de dar é um exemplo que eu li há muito tempo e talvez vocês já me ouviram falar. É a história de um soldado de Napoleão que ele foi encontrado dormindo no posto e foi condenado à morte. Right? Era um jovem dormindo no posto de serviço e foi condenado à morte. E a mãe do rapaz foi interceder pela vida dele ao imperador. E ela dizia, tenha misericórdia do meu filho. E o imperador diz, mas ele não merece misericórdia, ele foi encontrado dormindo no posto de serviço. E ela falou para o imperador, mas se ele merecesse, não seria misericórdia. O imperador, essa mulher é inteligente. E porque ela compreendeu o que era misericórdia, o imperador perdoou o rapaz.
Essa é uma história de misericórdia, é não dar ao outro. Irmão, eu não vou perguntar aqui quantas vezes a gente tem vontade de dar para a pessoa exatamente aquilo que ela merece. São duas palavras que têm que entrar na nossa vida, no nosso relacionamento. Uma é graça, onde você dá para a pessoa o que ela não merece, porque não faz lógica perdoar. Segundo, é a misericórdia. O que a graça faz? Ela faz você estender uma coisa boa que você tem. Me dá essa Bíblia aqui, que é digamos que eu estou com uma coisa maravilhosa, preciosa demais para mim, o camarada pega contra mim, eu ainda vou dar isso para ele? Bom, se eu estiver cheio da graça, eu dou para ele uma coisa boa que eu tenho, que ele não merecia e recebe. Mas a misericórdia, sabe o que é? Ela me impede de dar para a pessoa todo aquele monte de coisa ruim que eu queria dar. Sabe aquelas palavras que eu queria falar? Sabe aquele discurso? Sabe aquela coisa que eu queria fazer? A misericórdia me impede de fazer. Por misericórdia, eu não dou para a pessoa o que ela merece. Quem dá graça a Deus de não ter recebido o que merecia? Nós somos alcançados por duas coisas, pela graça e pela misericórdia. Então, quando nós perdoamos os nossos devedores, nós o fazemos pela graça e pela misericórdia. O coração do homem não está aqui. Quem entendeu o que eu falei? O coração do homem não está aqui. Eu quero citar para vocês um verso, que é Tiago, capítulo 2, o versículo 13. Esse verso exalta a misericórdia, quando ele diz assim: o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E o verso termina dizendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora, o juízo é uma coisa lógica, tá? O juízo exige a lógica. Mas o que a palavra de Deus diz? Que a misericórdia triunfa, é maior. Não fazia sentido você abraçar alguém que te fez mal. Não fazia sentido você ser bom com ele. Mas por causa da misericórdia, ela paga tudo aquilo, ela é maior, a misericórdia é maior. Nós estamos vivendo da graça e da misericórdia, nós estamos vivendo da graça e da misericórdia. Todo dia eu estou vivendo da graça e da misericórdia. Você acha que eu estou aqui porque eu mereço? Eu não estou aqui porque eu mereço, eu sei. Eu estou aqui por causa da graça e da misericórdia. Nós temos que celebrar essas duas coisas que Deus fez por nós, para que a gente possa estender elas a outras pessoas. Aleluia. Alguém diz comigo, as pessoas ao meu redor, elas precisam da minha graça e da minha misericórdia. E deixa eu falar, as pessoas ao seu redor sou eu. Se é uma pessoa que mais precisa da sua graça, da sua misericórdia, sou eu. Ei, se você não sabe, eu preciso da sua graça, eu preciso que você seja gracioso comigo. Eu preciso que você seja misericordioso comigo. Senão, eu não vou sobreviver na tua mão. Não vou sobreviver. Não use de lógica comigo, por favor, que eu não vou conseguir pagar as dívidas. Eu não vou chegar no ponto de pagar. Eu vou depender da sua misericórdia e da sua graça. Então, a palavra de Deus diz em Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Eu quero alcançar misericórdia. Porque eu vou falhar com alguém. Eu vou precisar que alguém use de misericórdia. Olha, eu quero que Deus dê muita misericórdia para vocês. Porque eu preciso. Porque se Deus não der, e na hora que eu precisar, se não tiver, eu estou frito. E você está achando que é só eu que preciso de misericórdia? Tipo assim, fala para o seu marido aí, enche o coração de misericórdia. Deixa Deus te encher. Fala para a tua esposa. Ora por mais misericórdia. Ora por mais misericórdia. Que Deus te dê mais, porque eu vou precisar. Eu vou precisar da sua misericórdia. Eu vou precisar da sua graça. Eu vou precisar da graça de Deus em você. Alguém diz comigo, como nós perdoamos os nossos devedores. Nós vamos orar na frente daqui a pouquinho, mas vamos fechar os olhos nesse momento. Nós vamos orar no banco nesse momento. Alguém vai dizer duas coisas só para Deus. Me dá graça e misericórdia. Porque lógica eu já tenho, eu não quero lógica.
Eu quero abrir mão da lógica, eu quero que ela vá embora, porque ela não cabe na tua graça, ela não cabe na tua misericórdia, e eu preciso exercer graça e misericórdia com outras pessoas. Então eu clamo agora, eu clamo agora, eu clamo agora. Eu clamo por graça, eu clamo por misericórdia. Enche o meu coração de graça, enche o meu coração de misericórdia. As pessoas vão depender de que eu tenha graça e de que eu tenha misericórdia para elas. Então, enche o meu coração dessas coisas, para que eu possa perdoar como tu perdoas, para que eu possa ser gracioso com as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu terminar minha mensagem agora, e realmente esse é o último ponto. Quero só mencionar que no céu, nós não vamos jamais precisar perdoar alguém. Quem concorda comigo? Eu não creio que lá no céu ninguém vai pecar contra ninguém. Ninguém vai ferir ninguém. Ninguém vai ofender ninguém. Ninguém vai mal entender no céu. No céu não haverá mais pecado. É isso que a Bíblia diz? Todos creem nisso? Então não vai ter perdão no céu. Então aproveita para perdoar aqui. Aproveita para perdoar aqui. Porque não tem outro lugar para perdoar. Se não haverá pecadores no céu, não haverá necessidade de perdoar ninguém no céu. Perdão é coisa da terra. Perdão é coisa de aqui e agora. Aleluia. Agora, deixe-me falar algo que eu acredito que vai acontecer. Deixe-me compartilhar algo que eu acredito que vai acontecer no céu. Haverá pedidos de perdão no céu. Sabe aquela pessoa que fez muito mal para outra? Matou o filho de alguém. Imagina só isso. Só para ver que é uma coisa assim, bem terrível. Right? Só que antes dela morrer, ela se converteu. Mas o pai daquela criança não soube disso. Eles vão se encontrar lá no céu. O quê? Você aqui? Estou aqui. Por sinal, eu queria te pedir perdão. Porque lá eu fiz isso com você. Mas eu estou aqui. Sabia que eu acredito que isso vai acontecer no céu? Pedidos de perdão que não foram possíveis serem feitos na terra, vão ser feitos no céu. Não quero dizer que você não perdoou até chegar no céu, porque a palavra de Deus diz que se não perdoar, não vai entrar lá. Então, na verdade, a outra pessoa já perdoou. Ela perdoou a outra, sem a outra ter tido chance de pedir perdão. Quem entendeu o que eu falei? Porque se não perdoou, eu te pergunto, ela está lá? Então, se ela chegou lá, é porque ela perdoou aquela pessoa que assassinou o seu filho. Só que aquele assassino que se converteu depois, não teve chance de pedir perdão. Lá no céu, ele vai ter. Você sabia que um irmão americano, ele teve uma visão? Ele teve uma visão de uma pessoa que, no começo do ministério dele, um outro pastor, causou uma divisão, um problema no ministério dele. Right? Só que essas pessoas que têm revelação, vai no céu todo dia, nunca me levou lá, eu queria ter ido, nunca me levaram, eu queria ir uma vez. Tem pessoas que vai lá. E numa dessas idas, você sabe o que ele viu? Ele viu essa pessoa pedindo perdão para ele no céu, quando eles chegassem lá. Eu acredito que isso vai acontecer. Pessoas que partiram. Sabe aquelas pessoas que se converteram no último minuto, porque Deus é assim. Ele ama tanto o ser humano que ele espera o último minuto. Right? Na cama de morte, não é? Todo mundo pensou que a pessoa não se converteu, que ela morreu sem Jesus. Porém, no último minuto, ela se apegou com Deus e Deus arrebatou ela no último minuto. Aí tem muita gente que vai ter uma surpresa quando chegar no céu, porque vai encontrar certas pessoas lá. Tu está aqui? Não, eu estou aqui. Misericórdia. Tu aqui também? Então, eu penso que no céu a gente vai ter umas conversas que não foi possível ter na terra. Quem dá graça a Deus por isso? Porque, tipo assim, a graça de Deus é muito maior, é muito mais abrangente, muito mais poderosa do que a gente possa imaginar. A oração dessa noite é: enche o meu coração de graça e enche o meu coração de misericórdia. E diga assim como nós perdoamos. Só que eu quero que você comece a vir para o altar e comece a dizer para Deus:
não como eu mesmo, não como eu. Eu não quero, eu não quero que o Senhor me perdoe do jeito que eu perdoo eu mesmo. Eu quero que o Senhor encha o meu coração de graça para que eu possa perdoar. Por favor, pastora. Espero os irmãos chegarem no altar. Venham todos para o altar. Eu queria pedir que os irmãos que estão chegando cheguem mais pertinho, porque às vezes os irmãos de trás não encontram espaço. E cheguem mais para o altar, irmãos. Irmão, fica lá no canto. Não fica no canto, não. Vem aqui para o meio. Vem aqui para a presença de Deus. Vamos ouvir a pastora. Desculpa, eu estou bem gripada, mas enquanto o pastor estava pregando essa palavra sobre perdão, eu lembrei de um vídeo que eu assisti, de um julgamento de um homem aqui nos Estados Unidos, um psicopata, ele muito frio, um serial killer, ele matou muitas mulheres, matou muitas pessoas. E no julgamento dele, ele estava assim, I don't care. Não quero saber o que essas pessoas vão falar. Ele estava totalmente preparado para ouvir as coisas ruins. E foi entrando várias pessoas, eu quero que você morra. E ele, assim, ele não expressava nada. Mas entrou um senhor de idade. Ele olhou para ele assim, ele já estava esperando ouvir a mesma coisa que ele estava ouvindo daquelas pessoas. E aquele homem dizia assim para ele: você matou a minha filha, mas eu quero dizer algo para você. Eu te perdoo. Foi tão incrível a cena, porque você pode até procurar isso na internet, porque ele, como um psicopata, como uma pessoa que não mostra emoções, quando ele falou aquela palavra, aquele homem desceu uma lágrima no rosto dele. E eu tenho certeza que o poder do perdão, ele alcança as profundezas do ser humano. Aquilo mais terrível que há em nós, aquilo mais terrível que possa haver dentro de nós. Quando alguém, ele pode ter o poder, porque isso, uma pessoa dessa, ela tem a graça, ela tem a misericórdia, tem o poder de Deus, porque você perder um filho e você chegar na frente de um assassino e você declarar é só por graça. Mas o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa e ele alcança a outra pessoa. E que nós possamos ser essas pessoas. Porque, como disse o pastor, não tem lógica. E nós estamos aqui para viver diferente, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Deus te abençoe. Eu vou cantar um louvor enquanto você vai orando. Eu quero que você diga para Deus: me dá o teu coração. Pessoas vão falhar com você, pessoas vão depender da sua misericórdia. Pessoas vão depender de que você possa perdoar. Pai, nós pedimos nessa noite, dá-nos um coração igual ao teu. Dá-nos um coração igual ao teu. Nessa noite, nesse lugar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, Senhor, é assim, meu coração, por Ele mesmo, não tem nada de bom. Mas se tu colocar a graça e a misericórdia nele, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero, Senhor. Agora vem nesse altar, Senhor. Encontra cada um de nós aqui, para que nós saibamos lidar com os nossos devedores, Senhor. Senhor, nós também temos devedores, como Tu tens devedores. E nós precisamos perdoá-los, Senhor. Cada dia, todos os dias, às vezes dentro do nosso casamento, Senhor, toda semana. Temos que perdoar nossos cônjuges, nossos filhos, empregado, patrão, pessoas na rua que não nos conhecem. E até nossos irmãos dentro da Tua casa. Dá-me um coração igual ao Teu, eu clamo essa noite. Dá-me um coração de misericórdia, dá-me um coração de graça. Dá-me o Teu coração. Não me deixe por conta do meu próprio coração, porque ele não tem graça, Senhor.
para dentro de mim, nada encontrarás. Eu quero que você se prepare para daqui a pouco nós vamos ministrar perdão para alguém. Talvez é alguém que você veio no seu pensamento hoje. Talvez é alguém que Deus te lembrou durante a mensagem. E nós vamos levar essa pessoa a Deus essa noite. Então, Pai, vai enchendo de graça agora o nosso coração. Hoje é uma noite de perdão. Hoje é uma noite de perdão. Hoje é uma noite de graça, Senhor. Hoje é uma noite de misericórdia. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Alguém diz comigo: Senhor. Talvez eu lembrei de alguém hoje que me feriu e que eu preciso estender graça e misericórdia, como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu abro o meu coração agora e eu quero, na tua graça, declarar o meu perdão a essa pessoa. Se você quiser fazer uma oração sozinha com Deus aí, eu peço que o Espírito de Deus agora vai tomar nossas confissões e que Ele vai quebrar agora barreiras, quebrar laços, quebrar problemas, quebrar tristezas e reatar relacionamentos, renovar situações lá no Brasil, pessoas que não estão mais na sua vida, pessoas que já saíram da sua vida, pessoas que te feriram, te magoaram, lembranças e memórias que vieram hoje. Eu aplico o sangue de Jesus, eu proclamo o sangue de Jesus nesse altar. Hoje foi trazida a Santa Ceia para declarar que há um poder nesta casa, há o poder do sangue de Jesus. Nós aplicamos este sangue nas ofensas e elas somem. As ofensas desaparecem quando a gente coloca em cima delas o sangue de Jesus. Hoje nós não vamos perdoar na força do nosso coração, mas nós vamos perdoar na força da graça de Deus e na força da misericórdia de Deus. Nós vamos estender o carinho de Deus, a graça do coração de Deus, a todos aqueles que nos feriram, a todos aqueles que nos devem alguma coisa. Se alguém quiser dizer para Deus: Deus, ela não me deve mais nada, ele não me deve mais nada, eu não vou fazer nenhuma cobrança, consciente ou inconsciente, eu não cobro mais essa dívida. Não cobro mais essa dívida, porque eu estou perdoando hoje, eu estou quitando essa dívida hoje. Eu não vou deixar meu coração ficar cobrando, eu vou dizer para o meu coração: para de cobrar, eu já perdoei, cala a boca, você está cheio da lógica, eu estou colocando a graça em cima disso, então dê uma ordem para o seu coração: parar de cobrar, parar de pedir, parar de querer uma explicação, parar de exigir que aquela pessoa pague alguma coisa. Senhor, hoje nós estamos pagando nossas dívidas nesse altar. Hoje nós estamos pagando, na verdade, nós estamos liberando os nossos devedores das dívidas que eles tinham conosco. Alguém que estava com dívida no casamento aí, não precisa levantar a mão, mas você fala: Deus, eu preciso perdoar minha esposa. Preciso perdoar minha esposa. Preciso perdoar ela. E estou com dificuldade, mas eu quero declarar que a graça de Deus está aqui. Aleluia. Que a misericórdia de Deus está aqui. Casamento, nós vamos ter um encontro sábado que vem, mas nós precisamos perdoar os nossos cônjuges. Nós precisamos estender a eles a mão da graça e a mão da misericórdia. Talvez você está pronto para cobrar algo do seu cônjuge essa semana, pronto para exigir mais uma vez, e Deus está dizendo: eu só quero que você perdoe. Eu só quero que você perdoe mais uma vez, que você libere a cobrança para que eu possa curar o seu casamento. Então eu quero estender agora a graça do Senhor sobre os casais da igreja, sobre os pais, com os filhos. Talvez tenha um filho que está ainda ferido com o pai, que talvez até já morreu. É um momento de perdoar. É um momento de dizer assim: eu não vou cobrar mais. Perdoar é isso, parar de cobrar. Não vou deixar essa cobrança dentro de mim. Talvez pessoas nos decepcionaram em outros lugares, isso sempre acontece, em outras igrejas, em outros lugares, e você vai dizer: Deus, não, ninguém me decepcionou, jamais, já perdoei tudo, não tenho memória de decepção, estou liberando agora todas as decepções que eu tive, estou curando, estou liberando essas pessoas, estou agora aplicando a tua graça nelas, estou declarando que elas estão livres, não vou estar prendendo essas pessoas no mundo espiritual, vou liberar elas agora, no poder da graça e da autoridade do Senhor. Quem pode ver que o Espírito de Deus está nesse lugar agindo aqui? Eu sei que o Espírito de Deus está nesse lugar. Eu trouxe outra mensagem para pregar. E Deus falou comigo: você não vai pregar aquela que você trouxe. Você vai pregar essa mensagem.
Então, recebamos hoje a graça de Deus e saiamos daqui. Toda vez que você orar, assim como nós, saiba que não é como você, na verdade. É como o coração de Deus em você. Não vou perguntar, não precisa levantar a mão. Quantas pessoas aqui estavam cobrando algo de alguém? Não levanta. Porque Deus é que sabe as dívidas que a gente estava cobrando. Só que hoje, ao sair daquela porta, você não pode mais cobrar. Você perdoou. Você riscou a dívida. Não tem um versículo lá na Bíblia, em Colossenses 2,19, que diz que Jesus riscou a dívida? Você fez a mesma coisa hoje. Só que você riscou a dívida daquela pessoa, daquela. Você riscou, rasgou. Sabe aquele cheque pré-datado? Você fica aqui, ó, você não pagou. Você rasga ele hoje. Você sai por aquela porta sem cobrar mais. Você exerceu graça, você exerceu misericórdia. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar graça e misericórdia sobre você. Irmão, receba as mãos para receber um Deus gracioso. Deus gracioso, nós terminamos este culto hoje declarando que a tua bênção vai com o teu povo para casa, para mais uma semana de trabalho, de vitória, de saúde na tua casa, pois o Senhor sara os nossos relacionamentos. Eu declaro que a graça do Senhor, sim, o amor do Pai, a preciosa comunhão do Espírito vai com cada um de nós, vai na bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe.